deixei até chegar o Marquinho Arte Samba cantando Muda Essa História Tijuca, porque é um dos versos mais legais do carnaval, tá? Tá na linha para conversar com a gente agora, você que tá no YouTube, no Globoplay, carnavalesco da Unidos da Tijuca, Edson Pereira, vai conversar um pouquinho com a gente sobre Carolina Maria de Jesus, grande escritora, figura emblemática na história do Brasil, e vai ter a sua história contada na Marquês de Sapucaí neste ano. Tudo bem, Edson? Que prazer conversar contigo. Bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bianca. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, exaltando a história dessa mulher guerreira, né? Apagada pela nossa história. Enfim, é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma grande satisfação fazer parte desse projeto, que é um projeto que vai muito além do carnaval, né? É um projeto que fala de inclusão social, um projeto que fala da mulher preta desse Brasil, que muitas das vezes não é reconhecida e excluída da sociedade, né? Então, eu estou aqui muito feliz nesse momento, podendo fazer parte desse projeto. Muito legal já a sua primeira fala, né? Destacando que é um projeto que vai além do carnaval, Edson. E aí eu queria saber o que mais te tocou, assim, ao longo desse processo criativo, né? Na história da Carolina Maria de Jesus, que você traz para a Avenida, que você traz para Marquês de Sapucaí, para também tocar o público. Esse carnaval é um carnaval de muitas camadas, né? Um carnaval que a gente começou a fazer uma pesquisa muito grande, eu e o Gabriel Melo, que é o historiador, junto com a Fernanda Felisberto, que é uma mulher preta que, no seu lugar de fala, tem um conhecimento extenso sobre a obra da Carolina, né? Faz parte do conselho editorial das obras da Carolina. Mas eu digo para você, foi muito duro entender o processo que ela viveu na época da ditadura, né? Numa época onde o Brasil se colocava muito para além da sociedade, né? Era uma exclusão muito perversa, né? E ela, como mulher preta, ela viveu isso na pele de forma literária, né? Falando de literatura mesmo, porque ela vai em busca do sonho dela e ela chega em São Paulo achando que esse sonho seria, assim como todos nós, imigrantes, né, de um Brasil tão múltiplo, né, e cultural. Ela chega a São Paulo, na favela do Canindé, e ali ela lidar com uma realidade que não era um sonho, né, que era a covardia, que era a exclusão. Enfim, é um processo que, quando você vai lendo, você vai se indignando, né, e como fazer tudo isso diante de uma festa popular que fala só de alegria, né? Esse foi o grande desafio, né? O grande desafio foi mostrar que a nossa história, apesar de muita tristeza, não é única, né? Ela também tem momentos que a gente pode falar de tristeza, mas falar de verdade e colocar a Carolina nesse lugar merecedor, né? De uma mulher que constrói essa pátria, né? Uma pátria patriarcal, muito masculinizada, mas que a força dela era muito além de escrever, né? Era de resistência também. E, Edson, tem um trecho do samba que a gente está ouvindo baixinho aqui enquanto a gente está batendo um papo, né? Mas que eu quero destacar já para te perguntar um pouco dessa abordagem, porque é uma história muito dura. E tem um trecho ali que fala: meu quarto foi despejo de agonia, a palavra é arma contra a tirania. O samba, ele nos leva a imaginar um enredo em que essa história muito dura vai ser contada, a história da Carolina Maria de Jesus, em que essa história vai ser contada, mas com um caminho para que a palavra mude essa realidade, mude essa história Tijuca. É por aí que você pensa, tudo que ela viveu e relata no Quarto de Despejo, esse livro da década de 60, tratar a palavra e a literatura dela como um mecanismo de mudança também, é por aí que a escola deve seguir, Edson? Esse livro, além de outros livros, né, da Carolina, são mais de 35 obras que a gente conhece e outras que a gente nem tivemos acesso, nem a família às vezes tem, né, a maioria das vezes não tem o acesso. Ele é um livro muito importante. Ele vendeu mais de 10 milhões de cópias em um mês, né, mais de 10 mil cópias em um mês e traduzido para mais de 13 idiomas, né? O que a gente faz é
mostrar que a palavra dela realmente foi a única arma que ela tinha para poder se manifestar e ir contra o sistema, né? O mercado editorial, até hoje, é um mercado elitizado, né? São poucos aqueles que têm ainda condições de comprar um livro ou de publicar até mesmo um livro, né? Existe um relato da vida da Carolina que poucas pessoas conhecem, que ela chegou a ser ela chegou a ser condenada como bruxa porque ela estava lendo um dicionário português e disseram que aquele livro seria o livro de São Cipriano, porque tinha capa preta, né? E ela foi torturada. Ela e a mãe dela apanharam muito, bateram muito nela, foi presa por causa disso, somente por causa da leitura dela, né? Então ela entende que o que ela tinha para se defender era a palavra, era a escrita, né? Então esses relatos, eles são relatos que estarão muito presentes no desfile da Tijuca, mas estarão de forma que o público vá se reconhecer, né? Ele possa entender que ainda existem muitas Carolinas nesse Brasil que estão sendo caladas, estão sendo silenciadas por esse sistema, né? Então, o carnaval, ele nesse lugar de escola de samba, né, de respeito, de compromisso com a verdade e de responsabilidade, ele também faz parte de um lugar de fala, né? Ele precisa se manifestar no maior espetáculo popular da Terra como o espetáculo do povo, onde o povo tem voz de fala. Verdade. Edson Pereira, carnavalesco da Unidos da Tijuca, está conversando com a gente na série de entrevistas sobre as escolas do Grupo Especial. Edson, eu queria entender um pouco mais do que a gente vai ver da Unidos da Tijuca. Claro, né? Eu sei que vocês têm que guardar segredo. E vocês guardam muito bem, feito baú. Mas o que você pode soltar assim, de spoiler sobre elementos do seu projeto que você acha que mais podem surpreender público e jurados? Esse projeto, ele é um projeto que eu tentei captar muito a essência da Carolina. E por que eu digo isso? Porque o carnaval, ele, para além do que muitas pessoas entendem, ele não é somente uma festa, né? Ele alimenta muitas pessoas, ele funciona o ano inteiro, atribuindo às famílias o seu pão de cada dia. E isso tem muito a ver com a história da Carolina. A gente não pode relativar o que acontece no carnaval durante 3 meses. É um carnaval que acontece durante 1 ano, né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque é um trabalho que foi feito minuciosamente, de forma muito, muito parecido com o pensamento da Carolina. Então, o lixo, na verdade, que as pessoas chamam de lixo, ele não é o último estágio, ele também pode se transformar, né? Então, a gente fez um trabalho muito bacana de pesquisa, de laboratório, com esse material reciclado, para que ele não fosse o fim, ele fosse o recomeço, a transformação, que era como a Carolina fazia. Ela transformava os papéis que ela reciclava em poema, em poesia. Então, nesse carnaval em específico, vocês verão muito material alternativo, material de coleta, e não desmerecendo o luxo, sabe? Não desmerecendo o brilho do carnaval. Você mostra nesse carnaval, e aí eu vou dar o exemplo que você me pediu, que é um dos spoilers. Eu tenho um carro alegórico que ele é o quarto de despejo, mas ele é feito todo de papelão, sabe? O carnaval é todo feito de papelão, com um trabalho muito bacana de pintura de arte, com um trabalho muito bacana de reciclagem, mostrando que em pleno século XXI e no maior espetáculo da Terra, a gente precisa se atentar para a globalização, o quanto é importante você entender que tudo aquilo que tem valor na avenida, que é um grande espetáculo, sem dúvida, ele não tem fim ali quando termina o carnaval. Não são lixo que vai virar, que vai ser jogado naquelas caçambas de caminhões da Conlurb que fica ali com a boca aberta esperando para jogar fora.
Então, a história da Carolina, é por isso que eu digo que vai para além do carnaval. É uma história de perpetuação, é uma história de dignidade, que dá alimento às pessoas que trabalham também com descartável, com descarte desse lixo, né, que a gente fala. Então, falando desse quarto de despejo, falando de outras fantasias que são feitas com materiais alternativos, fantasias que elas são pensadas para ser reaproveitadas depois do carnaval, mesmo que não seja para a própria Tijuca, mas que seja para uma outra escola, uma escola do grupo de acesso, ou mesmo de um grupo especial, ou mesmo a própria Tijuca. Aí a gente já pensou para que esse carnaval seja um carnaval de perpetuação. Maravilha! Conversamos aqui com Edson Pereira, carnavalesco da Unidos da Tijuca. Então vem com o samba de novo aqui, que o samba é maravilhoso. Samba de Lico Monteiro, Samir Trindade, Leandro Tomás, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Thelma Augusto, Gigi da Estiva e Juca, na voz desse craque que é o Marquinho Arte Samba. Edson, muito obrigado por esse papo, por revelar um spoiler sensacional pra gente. Também né? achei, hein? O carro alegórico, quarto de despejo, vai vir todo em papelão. Bem grande a Tijuca aí em busca do título. Valeu, Edson. Um beijo, boa sorte. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a CBN. E aguardem a Tijuca, porque a Tijuca ela faz parte de você e você faz parte dela.